Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar? Podemos dar início à nossa aula? Então, já todo mundo aí já com o seu material separadinho. No primeiro momento, nós vamos estar realizando a nossa atividade de português em folhas, que tia Sheilinha já enviou para o e-mail do papai, da mamãe e do responsável. E no segundo momento, a gente vai estar terminando o nosso assunto sobre meio de transporte. Então, geografia. Então, primeiro momento, português, com as nossas folhas. No segundo momento, geografia, na nossa apostila, para a gente terminar o assunto que a gente já começou, tá bom? Sobre meios de transporte, ok? Então, a tia Sheilinha agora vai começar lendo, para a gente conseguir compreender e entender, para a gente realizar a nossa tarefa, tá bom? Então, vamos lá? Logo no início a gente tem uma história onde a gente precisa ler, compreender, para responder tudo certinho. Então, vamos lá, vou começar. O leão é um animal grande, feroz e ágil. Será que um ratinho tão pequenininho poderá salvar um leão? Leia o texto a seguir para descobrir. Então, vamos descobrir? Será que o ratinho pequenininho salvou um leão que é bem grandão e tem uma força, né, pessoal? Uma força. Vamos aqui no nosso texto ler para a gente descobrir? O leão e o ratinho. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso, logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a boca enorme para engoli-lo. Perdão, rei dos animais, gritou logo o ratinho. Deixa-me ir, não importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor? Deixa-me ir, deixa-me ir. O leão riu ao pensar na possibilidade de um ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que desejavam levá-lo vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto ia providenciar uma carroça para transportá-lo. Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam a ele na árvore. Começou a roer com um dentinho a corda que estava todo amarrado o leão que prendia ele daquela árvore. Eu não disse? Talvez um dia pudesse ajudar? Lembrou o ratinho. Então a gente vê aqui que, na verdade, o ratinho ajudou sim o leão. E muito, né? E muito. Ele estava preso naquela árvore lá, esperando, alguém para pegar esse leão. E o ratinho, agora é minha vez de ajudar esse leão. Ele não me comeu, né? Então eu vou ajudar ele. E aí, ficou roendo aí a corda até soltar o leão. Agora, atrás, vamos lá? 1. O texto O Leão e o Rato é. Agora é para você marcar. Esse texto que a gente leu é um poema? É um texto? É uma fábula? É um convite? É uma música? Na verdade, o que tia Sheila leu? Para pensar. Que tipo de texto é esse? Será que é um poema? Será que é um texto que mostra instruções aí para ensinar a gente a fazer alguma coisa? É uma fábula que mostra uma lição? É um convite ou é uma música? Número 2. Leia essas alternativas e assinale apenas aquelas que estão de acordo com o texto. Então você vai ler A, B, C, D e E. O que tiver de acordo com a leitura do texto, você vai marcar.
3. A moral desse texto é: o mal se paga com o mal, nunca devemos ajudar os inimigos, o bem se paga com o bem. 4. Quais são os principais personagens da história? Pinte a fichinha que completa esta frase. Os nomes desses personagens são denominados de substantivos próprios ou substantivos comuns. Então vamos lembrar. O que é substantivo próprio, o que é o substantivo comum? Para pensar. A gente já descobriu isso, a gente já sabe isso. Você vai completar a sua frase aí. Pensa um pouquinho. No texto não aparecem os nomes próprios dos personagens. Que nome você daria ao rato e ao leão? Agora é sua vez. Use a sua criatividade. Você precisa colocar um nome no rato e no leão. Precisa colocar esse nome aqui na nossa atividade, colocando a letrinha maiúscula, porque é um substantivo próprio. Então, o nome do ratinho e o nome do leão com letrinha maiúscula. 6. Leia o primeiro parágrafo do texto, observe a palavra destacada e, a seguir, escreva a quem ela se refere. Então, você vai lá no texto, vai ler o primeiro parágrafo, você logo vai descobrir, porque está aí bem escurinho, bem pretinho, a palavra bichinho. E ainda está embaixo grifada. E aí você vai responder. Depois que você lê o parágrafo, você vai observar a palavra destacada e vai escrever aqui a quem essa palavra se refere. 7. Retire da história 2 palavras no diminutivo, a mesma coisa. Volta no seu texto, leia com calma, com tranquilidade. Achou uma palavra no diminutivo? Pega o seu lápis, faz um círculo. Achou outra? Faz outro círculo. Eu preciso de 2 palavras no diminutivo para você colocar dentro dessas caixinhas. Ok? Vamos lá. Atrás. Leia o trecho da história. Isso logo acordou o bichinho com sua enorme pata e abriu a boca enorme para engoli-lo. No espaço a seguir, escreva o antônimo dessa palavra, ou seja, o seu contrário. Você está escrito enorme, tá bem grandão aí. Essa palavra você vai escrever no sentido contrário, que quer dizer a mesma coisa que antônimo. Então é hora de pensar de novo. A gente já estudou, a Sheila já explicou, isso não é matéria nova. Para pensar. Palavrinha que eu preciso colocar o contrário. Aí a gente vai ver o ratinho. Eu não disse que talvez um dia eu pudesse ajudá-lo? Aí está embaixo do ratinho assim. Quais características você daria para esse ratinho? Então você vai pensar algumas características. Ele pode ser bonito, ele pode ser feio, ele pode ser bondoso, ele pode ser legal, ele pode ser amoroso, ele pode ser fiel. Então presta atenção que você vai pensar aí e vai colocar aqui algumas características que você daria para esse ratinho. Escreva a frase anterior usando o travessão. O ratinho falou. Aí você presta atenção. Lá em cima, a Sheila vai mostrar um pouquinho aqui. Tá aí o balãozinho com a fala do ratinho. Você vai tirar do balãozinho, vai colocar o travessão, que é aquele tracinho, tá? E vai copiar tudo que tá aí, toda a fala do ratinho do balãozinho. Tia Sheila, eu tô com muita dúvida, não tem problema não. A gente vai esclarecer mais ainda. Volta lá no seu texto. A última frase é a mesma que está no balãozinho. Observa. Vai lá observar, com calma. Tá do jeitinho que a gente precisa colocar na nossa atividade. Então, com o travessão e tudo, tá bom? Então, preste atenção lá no texto para você escrever a sua resposta toda corretamente. 10. As falas presentes no texto referem-se ao diálogo entre
Aí tem um monte de item. A fala tem 2 personagens. Quais são esses personagens? Vamos tentar ler aqui e marcar corretamente? A última folha. Ao escrever uma frase, é preciso muita atenção ao usar os sinais de pontuação, pois se ela não for pontuada corretamente, seu sentido poderá ser comprometido. 11. Releia as informações desse quadro. Releia as informações deste quadro, as frases a seguir. Então, você vai observar cada frase. E aqui está pedindo o seguinte: frase afirmativa, uma bolinha. Frase interrogativa, o triângulo. E frase exclamativa, você vê que é um X. Então, você vai ler cada frase e vai identificar. Ela é afirmativa? Ela é interrogativa? Ela é exclamativa? E vai colocar dentro do quadradinho aí de acordo com o que Tia Sheila explicou. Bolinha, triângulo ou um X. Agora, lá embaixo. Agora, utilizando a palavra ratinho, escreva uma frase interrogativa. É momento de você pensar de novo. Frase interrogativa, aquele pontinho de interrogação. Quando a gente está fazendo uma pergunta. Então, aqui você vai usar a palavra ratinho para escrever uma frase interrogativa. E o último, no espacinho aí embaixo, vamos caprichar fazendo um desenho bem bonito da história. Então, aqui você vai conseguir desenhar os personagens da nossa história. O ratinho, o leão, ele preso na árvore, o ratinho aí roendo para salvar o leão. Aqui você pode caprichar do jeitinho que você quiser, tá bom? Então, Tia Sheila vai a mesma coisa de sempre. Vai dar o tempinho para realizar a atividade. Volto com a nossa correção. A gente vai observar direitinho na plataforma a nossa correção. E no segundo momento, eu volto com a apostila de geografia para a gente terminar o nosso assunto. Agora, antes da gente terminar o vídeo, eu queria pedir também uma outra coisa. A gente tem muitas atividades aí na sua casa, guardadinha na sua pastinha, que precisa ser coladas no caderno. Então, eu queria pedir esse favor a você. Quando você tiver um tempinho, junto com mamãe, com papai ou com o responsável, já estão com os cadernos, vai separar, vai cortar e vai colar cada atividade no seu caderno. Atividade de matemática no caderno de matemática, atividade de português no caderno de português, para ficar tudo mais organizadinho, tá bom? Então façam com calma. Isso aí Tia Sheila não precisa ter pressa e não precisa mostrar a Tia Sheila não. Tá bom? É porque os cadernos já estão com vocês. Então, para não ficar juntando um monte de folhas, porque a gente vai continuar o nosso segundo trimestre usando a apostila e também com atividades em folhas, eu quero pedir essa ajuda a vocês, tá bom? Mas isso com calma. Então, pegue a pastinha com todas as nossas atividades, com todas as folhas. Já pode recortar bonitinho e colar direitinho em cada caderno, ok? Então, eu agradeço e daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na nossa plataforma explicando a nossa tarefa de geografia. Um beijo, até daqui a pouquinho!